Olá, eu sou a doutora Suzana Freitas e estou aqui em mais um podcast do Papo Saúde. E hoje, com uma novidade super especial, eu trouxe a doutora Graça Mello, que veio diretamente dos Estados Unidos, de Orlando, para poder ter um bate-papo aqui sobre algo muito inovador, que é o Baby High Performance, que durante o podcast vocês vão entender. Então, doutora Graça, seja bem-vinda ao nosso podcast e se apresenta um pouco para que as pessoas possam te conhecer. Quem é a doutora Graça? Por que que eu percebi que você deveria estar aqui no Papo Saúde? Obrigada, doutora Suzana. É um prazer e honra estar aqui com você. Uma boa noite a todos. Espero que a gente possa conversar e mostrar a importância de um baby high performance. O que é esse baby high performance e o que esperamos de um bebê high performance? Realmente eu venho direto de Orlando, numa fase terminando já o meu pós-doutorado, e estou aqui com muito carinho e muito amor para compartilhar esse tema. Ah, maravilha! E foi exatamente isso, doutora Graça, que eu percebi no momento que eu te conheci lá em São Paulo. E eu percebi, falei assim, nossa, ela tem assim uma bagagem bem extensa, pode favorecer, ajudar as mães, os bebês. E por isso que eu abracei essa ideia junto com você para poder trazer esse curso Baby High Performance. Primeiramente, lançando, a gente está em semana de pré-lançamento do curso aqui no Rio de Janeiro. E esse curso ele vai ser vendido em todo o Brasil, Estados Unidos e mais países por aí, conforme Deus quiser que seja, né? Então, para que as pessoas possam entender um pouquinho, doutora Graça, primeiro me explica o que vem a ser um bebê de alta performance. O que seria isso? Um bebê de alta performance, ele primeiro, a gente tem de pensar em desenvolver uma mamãe de alta performance. Perfeito. Porque o bebê, ele vai ser o reflexo da mamãe e do papai. Eu sempre falo, o bebê, a criança, né, o filho, a filha, é um reflexo dos pais no espelho. Então, é importante que a gente entenda que para uma criança ter o seu potencial de desenvolvimento mais alto possível, o melhor possível, o mais completo possível, temos que, primeiro, investir no equilíbrio da mamãe, do papai, desse casal, antes da gestação. É porque é um conjunto mesmo, né? Todo mundo ali interligado, alinhado, a família, todo mundo que está em volta durante o desenvolvimento. E a gente sabe também, já os estudos já mostram que a criança, ela sente, ela escuta, é ali durante o desenvolvimento dela. E eu percebo e vejo assim com uma preocupação muito grande quando a família não sabe desses detalhes. A mãe que está desenvolvendo esse bebê aí na gestação não sabe desses detalhes e muitas vezes entra numa frequência que a gente vê aí no dia a dia de brigas, discussões, toda aquela bagagem que às vezes a mãe traz desde a infância e ali vai projetando isso para o bebê e não percebe o quanto isso pode ser prejudicial para o desenvolvimento dessa criança. E como que a senhora enxerga isso durante a gestação? Existe alguma estratégia que, de repente, talvez a gente pode trazer para esse curso, para o Baby High Performance, para que essa mãe possa ter esse equilíbrio e evitar esses conflitos para que ela esteja bem e o desenvolvimento da criança também? Excelente colocação. Isso aí é exatamente o ponto primordial que nós frisamos. Qual é a mamãe, qual é o papai que se prepara para ter o bebê? Prepara o enxoval, a casa maravilhosa, né, os convites, as roupinhas, tudo. E o emocional? E o emocional. E o emocional que depende de um espiritual. Exato. Então, a mãe não está alinhada espiritualmente. Emocionalmente, é uma consequência, ela não vai estar alinhada. E também, muitas vezes, tudo isso repercute no profissional,
no físico, no familiar, nos relacionamentos, no financeiro. É uma cascata. É uma cascata. Verdadeira cascata. Uhum. Então, qual é o foco que a gente procura orientar a mãe? Primeiro passo, o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, né? Leonardo, mas é a verdade. É verdade. Então, a gente tem que ver. Se ela não se conhece bem, eu estou falando, né, dizer, eu sei que eu não sou... Não. Ela já fez a autoanálise em 12 pilares da vida. Porque não é só, eu conheço, eu sou isso, eu sou tímida, eu sou isso, eu sou extrovertida, eu sou influente, eu sou dominante. Não, não é só o perfil comportamental. Eu estou falando de um autoconhecimento mais completo, mais abrangente, profundo, em 12 pilares da vida. Nós trabalhamos com essa área do perfil dos 12 pilares, que é sobre as diversas áreas que ela deve profundamente analisar. E uma colocação que você fez. Tudo vem desde a infância e, aliás, desde a gestação daquela mãe. Então, ela tem muitas crenças, limites, obstáculos, MEDO. Que a gente não pode nem não fala esse nome, MEDO. Não. Por favor. Ninguém, porque quando você pronuncia, atrai. Então, a gente já trabalha essa mamãe e ela deve fazer isso antes da gestação. Porque na gestação é para ela estar pronta, equilibrada, ajustada, como o papai. Ela tem que ter feito já acertos, contratos, os dois. E tirar o foco, como eu sempre falo, de si, do casal. Tirar o ego, né? E focar na criança, tirar o ego e ir para a criança. O foco é a criança, é o bebê. Então, se ela começa a trabalhar antes, ela vai ter condição de enfrentar uma gestação, sabendo tudo que ela pode fazer, que ela deve fazer e o que ela não deve. Aí a opção é dela. Né? Nós estamos aqui na orientação, na escolha. É dela. E tem também essa questão, doutora Graça, nessa fase ali da gestação e também depois que o neném nasce, até os 6 anos ali, existe a questão, é como se, eu enxergo assim, como se o subconsciente estivesse totalmente aberto. Tudo que a criança escuta, sente, entra ali como uma verdade absoluta, é ali que vai se criando as crenças que vai perpetuar lá na frente. Então, todo o contexto, a família, as pessoas envolvidas, elas têm que tomar muito cuidado com o que se fala perto das crianças, porque muitos medos vão aparecer lá na frente, na fase adulta, e foram coisas que entraram ali como uma verdade absoluta, e o adulto ele vai agindo e reagindo conforme que está lá, coisas assim obscuras até de crenças limitantes, que ele nem tem acesso, que ele nem imagina que ele tem, mas que foi colocado ali na fase do desenvolvimento da criança, da gestação, e que depois, para consertar, dá muito trabalho, né? Precisa de uma reprogramação mental. Muito trabalho. Porque a gente esquece, assim, muitas pessoas esquecem, e tudo que é formado naquele subconsciente, posteriormente uma parte será consciente, mas continua o profundo, né? As emoções, é tudo que a criança, desde a gestação, ela sentiu, ouviu, né? A mãe tocou, deixou de tocar, tudo, todos os sentidos, porque aquele binômio mãe-bebê é durante toda a gestação. Logo nas primeiras semanas, 3 semanas, a partir de 22 dias de formação, início de sistema nervoso, de uma plaquinha que começa em células e vai formando um tubo, e depois tudo aquilo vai dar aquela estrutura neurológica. Lembrar que ali na estrutura neurológica, no sistema nervoso, no cérebro, que vão ser acumuladas todas as emoções. Então, a criança, ela muitas vezes, ela já sente uma mãe que fala que não queria engravidar. Isso. Uma mãe que fala... Já é a rejeição. Já ali, né? Entra a rejeição. Ela reconhece a criança, porque não é que ela entenda, não, a criança entende, sim. Porque a mãe, quando ela fala que não está feliz, ou quando ela fala que está feliz,
Ela libera as substâncias neurológicas, os neurotransmissores. É a endorfina, é a serotonina, é a ocitocina. Ela vai liberando os hormônios ou neurohormônios do bem. Mas quando ela fala que não está feliz, que está triste, que está com raiva, ou quando ela fala e sente. Aí é pior. Se ela fala, se ela sente, se ela reage, entendeu? Então, tudo isso passa, ter provado, temos trabalhos desde os primeiros meses, semanas, até crianças que já estavam apresentando a mãe com problema e a criança, os bebês na época, o embrião ou o feto. Tem um grande pesquisador francês, o René, lá em Paris. Então, ele mostrou, se a mãe estava triste, o bebê ficava todo encolhido, retraído, dentro do útero, nadando no líquido, e tem um líquido amniótico. Mas se a mãe estava feliz, alegre, ele ficava como se estivesse nadando, relaxando, totalmente diferente. Então, a criança, é tanto que ao nascer, a criança já reconhece a voz do pai, da mãe, a música. Então, ela já se liga, ela nasce pronta para captar tudo isso. E esses detalhes a gente vai analisando durante o curso. E até uma questão, você está falando aí, eu já estou assim, pensando um pouco mais à frente, que hoje a gente enxerga assim, o mundo, assim, a maioria das pessoas com muitos sentimentos de ansiedade. Isso também foi colocado lá atrás, né? Exatamente, é toda uma reflexão. E às vezes a gente diz, por que eu tive aquela reação? Por que eu reagi assim? Porque tudo, por isso que eu digo, a emoção, não sou eu que digo, a emoção, ela é neurobiológica, ela é neurológica. Tem estruturas neurológicas responsáveis pela emoção, um sistema profundo, um sistema límbico, e que está bem no centro, se a gente pegar um ponto aqui, pelo temporal, direto, mas no interior, central, tem todo o sistema límbico, e lá dentro tem o centro do MEDO, o centro da emoção, que são as amígdalas cerebrais, direita e esquerda, diferente das amígdalas que nós temos, né? Na garganta, todos sabem. Então, são estruturas responsáveis por armazenar todas as fortes emoções, positivas e negativas, mas as negativas são bem mais fortes. Então, às vezes, você vai e tem aquela reação. Você já está consciente, já estudou, já fez terapias, já fez análise, e de repente tem uma, poxa, essa reação é tão infantil. É porque ela não sarou. Ela não foi reprogramada, não é só ressignificar. Porque ressignificar é a ideia que ela ficou. E você só mudou o sentimento. Não, você tem de reprogramar. Reprogramar de um jeito que aquilo ali não é mais, aquilo passou, foi num momento que não serve atual. Já virou a página, Vira né? A página. Uma nova programação e dali em diante a pessoa se recupera para poder seguir. E é exatamente isso que a gestante tem que fazer, né? Porque ela tem que entender isso e se o que houver ali dessas coisas, das crenças do passado, ela já resolver, conforme a senhora colocou muito bem lá no início, para poder resolver tudo e poder fluir nessa gestação. E com certeza, depois que a criança nascer, vai ser tudo muito mais tranquilo, né? Muito mais tranquilo. Eu, por exemplo, na prática, eu gosto de tudo muito na prática também. Eu estou terminando um grupo agora de mentoria de 10 profissionais, que são mamães. Aliás, 2 querem ser mamãe. E elas disseram, doutora Graça, estou me preparando com a mentoria para conhecer tudo, para depois engravidar. Olha. Eu achei lindo. Quanta sabedoria, né? Quanta sabedoria, são mães novas, jovens. Essas mães são nosso cliente ideal. É a mamãe ideal. Por quê? Ela quer saber, ela decidiu, ela disse, eu vim para a sua mentoria para entender tudo, ver o que eu sei, o que eu não sei e o que eu posso melhorar. Certo. E isso a gente percebe, assim, por exemplo, nos meus atendimentos que eu faço muito em consultorias de amamentação, tudo. E, assim, em cada casa que eu chego, cada ambiente, eu percebo nitidamente quem se preparou
da parte emocional e quem não se preparou. E, sem dúvida, quando a pessoa não se prepara, é um verdadeiro caos. Porque o que poderia ser o processo... A amamentação já é um processo delicado, né? Que todo o trabalho começa ali na mente. E se a pessoa já está com questões que ficaram para trás, mal resolvidas, e a criança já nasce naquele meio, é incrível. Que é uma criança que chora mais, é uma criança mais inquieta, que dorme menos, e todo o estresse vai ficando ali no contexto daquela vivência familiar. E muitas vezes, hoje eu percebo que muitos casamentos acabam exatamente nessa fase. Esse é o problema, assim, que mais frequentemente eu escuto no dia a dia também, nas consultorias. Não só nos Estados Unidos, como aqui também, né? A gente sabe quantos e quantos casais, jovens ou não, tudo insatisfeitos. Sim. Casamentos desfeitos, as crianças insatisfeitas. Porque o casal não está alinhado, não se alinhou, não se conheceu antes de ser pai e mãe. E quem vai responder tudo vai repercutir em quem? Nas crianças, nos filhos, né? Por exemplo, aqui eu posso até mostrar que foi logo após o meu doutorado, eu trabalhei em berçários, acompanhando crianças, tanto na UFRN, em Natal, do Norte, como na Unicamp, onde eu fiz o doutorado, como também acompanhei um pré-doutorado na Inglaterra. Passei entre escolas e centros de desenvolvimento infantil, foram 12 instituições, na Universidade de Bristol e Leeds, na Inglaterra. E eu resolvi, no final do doutorado, por indicação da banca, da USP, da Unicamp, o livro sobre isso, em que a gente chama a atenção do desenvolvimento da criança, e a gente vê crianças que nascem, mesmo de tempo, mas que uma está amadurecida e outra não. Por quê? Então, a gente foi estudar todos os fatores. E a preparação emocional é incrível. Daquelas mães que fizeram, o bebê vem relaxadozinho, o bebê vem tranquilo, mas na mamãe que não se preparou, aquele bebê, ele vem já irritado, chorando. É comum, outro dia, numa consultoria, uma colega, né, doutora, ela falava, até 6 meses, minha mãe falou que eu chorava muito, muito. E o que é que foi feito? Não, ela dizia, a pediatra dizia, vai passar, e aquilo não passava. Não é assim. Não é assim, né? A gente tem aqui como um alerta, um sinal de alerta, se a partir de 3 dias de vida, 3, em que a criança já pode mostrar, através de sinais neurológicos, a maturidade dela, e a gente já pode ver aquela maturidade e orientar, está madura, não está madura, em que áreas não está, que sinais, ela já tem que ser orientada adequadamente. Olha, com 3 dias de vida. 3 dias de vida. A gente faz o primeiro, aqui no livro, por exemplo. Muito interessante, gente. Marca esse livro aí, hein? Esse livro, ele está esgotado. Está esgotado, olha. Ele está esgotado, né? Mas agora a gente está revendo para fazer a segunda edição, inclusive em inglês também. Então, a partir de 3 dias de vida, a gente começa a ver e detectar e dar o grau de maturidade da criança através de sinais. Vê com 3 dias, vê com 7. Se tiver tudo bem, vê com 1 mês. Mas se não tiver, vê com 15, vê com 1 mês. E sinalizar para aquela mãe aprender a como ela entender aquela reação do bebê. Isso é o diferencial. Porque eu aqui, como neuropediatra, estou colocando conhecimento inédito. Com certeza. E mostrar à mãe, como eu sempre fiz, desde isso aqui foi em 2001. Então, a gente estamos em 26, são 25 anos, né, que eu estou falando. Então, depois, agora eu estou no pós-doutorado, né? Mas no doutorado, a gente vem acompanhando essas crianças e a mãe, ela aprende a entender, a perceber aqueles sinais e depois ela poder fazer a orientação com alguém que entenda, seja pediatra ou neuropediatra, um fisioterapeuta, um estimulador. Sim. Quem precisa orientar e ela pode desenvolver o melhor dessa criança e ela se tornar o tal do bebê high performance. Não é comparar criança com criança, porque não. Eu estou falando em desenvolvimento
daquela criança específica. Cada um Qual é o ser potencial único, né? dela, entendeu? E qual é o que a mãe tem de orientar para ela, e não para o que a mãe quer por ela. Por ela, Por ela, é diferente, é para a criança. Uhum. E você está falando aí, eu estou pensando num detalhe, por exemplo, as crianças, hoje a gente vê muito, né? A criança com diagnóstico de TDAH, autismo, etc. Existem sinais que poderiam ser detectados nessa fase? Olha, muitas mães não sabem desses sinais, e muitos profissionais também. Uhum. Mas através de várias pesquisas, de estudo e acompanhamento ao longo de mais de 4 décadas, na realidade 5, eu já estou com 54 anos de formada. Só de formada. Só de formada. E de experiência em neuro, e desde o início foi pediatria, neurologia e neuropediatria. A gente observa que muitos sinais. A criança, por exemplo, o TDAH, a doutora Suzana está falando. A criança do TDAH, ela não é aquela criança, geralmente, que sempre foi calma, dormiu bem, tranquila, não. Ela sempre teve tendência a ter muito movimento, a ser inquieta, a chorar mais, desde o bebê, já começa aqueles sinais comportamentais. E a criança é aquela criança que não para, ela às vezes não fixa o olhar nas provas que a gente tem durante o curso, a gente mostra, de acompanhamento, da visão, percepção da visão. Aí ela não consegue fazer com calma. Ela muda de posição, ela roda. Então, tem série de sinais. Do mesmo jeito que a gente observa crianças que posteriormente desenvolveram o transtorno do espectro autista, o autismo, que a gente vê que a criança, ela às vezes ficava horas e horas, assim, só com um brinquedinho, com um movimento repetitivo. Nos primeiros meses, ela já dá, às vezes, aquele sinal. Ela não ficava muito interessada de estar verbalizando, ou no olho, entendeu? Então, já tem estudos que mostram que alguns sinais foram os primeiros que apareceram. É tanto que quando a gente faz a pergunta, mamãe, desses sinais, aí a gente mostra uma relação de sinais. Quais você já percebeu no seu filho? Ela vai dizendo. Desde quando? De não gostar tão pouco de ter aquela sensação do ruído. Você veja que isso aí é importante, porque a criança já sinaliza antes, cedo, os primeiros meses. Sim. É bem diferente de uma criança. Não, a criança era normal, mas depois de 3, 4 anos, ela começou, no caso do TDAH, a ficar inquieta, a ficar agitada, a ficar impulsiva, a ter teimosia, a ter não sei o quê. Muitas vezes, é um transtorno do comportamento. É um transtorno emocional, e não é a TDAH. Essa sensação que eu tenho, que assim, nem todo mundo é TDAH. Porque é tanto que você vê como aumentaram os números, os diagnósticos. Então, lá nos Estados Unidos, na área que a gente está estudando, a gente vê crianças que, na realidade, elas às vezes não têm aquela tendência familiar, ou epigenético, e nem toda mãe e pai, ela precisa ter um filho TDAH, sim, ou autista? Não. Mas ela pode até que ele tenha traços, que ele tenha, depois desenvolva, mas ela pode amenizar. Amenizar todo aquele quadro. Amenizar muitos sinais. E até prevenir algumas alterações. E quando a mãe, a família tem um pouco desse conhecimento que vai vir aqui no Baby High Performance, isso poderia amenizar até e facilitar ali o desenvolvimento da criança, né? Para o mundo, né? Claro. E outra coisa, vejam quantas crianças são super inteligentes, com TDAH, com transtorno do espectro autista, e desenvolvem, porque muitas vezes elas têm aquele tal do hiperfoco, onde aquilo que ela gosta, ela faz muito bem feito. E se a mamãe descobre qual exatamente é o sonho, é a habilidade, é o que ela tem
Investir É o naquilo, dom né? investir naquilo. Aquela frase que eu falo, não é a mãe procurar desenvolver no seu filho aquilo que ela quer, aquilo que ela pensa, aquilo que ela pensa, acha que é o melhor para o filho. Não. Ela tem a obrigação de descobrir o momento ideal daquela criança, o que é que ela quer, o que é que ela tem tendência a fazer e desenvolver. Recente, nos Estados Unidos, eu descobri uma criança que tinha uma habilidade enorme para desenho. E ela estava não sendo estimulada, vamos dizer assim. Aí, durante a consultoria, quando ela mostrou e que queria ser uma pintora, uma artista, não sei o que, a família, você quer isso? Entendeu? Então, ali você vê a falta do olhar da mãe para o que a criança deseja. Eu tenho um outro exemplo, tenho um depoimento de uma mãe, que hoje tem um filho com 27 anos, que foi meu cliente já no primeiro ano, eu fiz a orientação e estimulação, e essa mãe foi maravilhosa, ela fez tudo o que era para fazer, e disseram que ele ia ficar vida vegetativa, retardado mental, não ia falar, porque ele tinha algumas alterações, mas mesmo com muitas alterações, como um crânio pequenininho, uma microcefalia, mesmo com a espinha bífida, que é uma malformação do sistema de desenvolvimento que a gente aborda também, sim. Mesmo desenvolvendo um perfil de TDAH, o que aconteceu? Ela foi procurar desenvolver todo dia, conforme a orientação que a gente dava, as habilidades que ele tinha. Hoje ele toca 7 instrumentos. Uau! Ele cursou a universidade, o curso de musicoterapia. Ele trabalha com a mãe num alto nível de concentração. Não era TDAH, não tinha não, mas ela estimulou correto. Ele trabalha com ela na fábrica e ele tem planos, ele agora quer montar o restaurante dele. Que legal. Entendeu? Então, você vê o que é uma criança, que é um ser humano, que foi estimulado né? Desde o início. Faz total diferença. Primeiro mês, eu estou dando a chance de, a partir de 3 dias de vida, você conhecer tudo que pode fazer e desenvolver para um bebê. Você pegar seu bebê e entender que você só não está vendo movimentos, reações. Não, o que é aquilo? Tem um significado, tem um nome. É um reflexo. Aquilo ali, se for orientado, ele pode estar para mais ou para menos. E eu posso lhe ensinar. Como é que você entende isso aqui? Quando é que é o normal e quando não é? Pelo menos posso alertar. E depois você pode procurar alguém que entenda do assunto para dar continuidade. Né? Então, gente, isso aqui vale ouro, hein? Ouro em pó, isso aqui, literalmente. E no curso Baby High Performance, a doutora Graça traz tudo isso também, né? Que pode ajudar de uma maneira mais leve, né? Exatamente. A gente começa a mostrar, porque são, digamos, algumas fases. Você tem que ter a fase de preparação do neurodesenvolvimento, que eu chamo da prevenção verdadeira, antes da gravidez. Em que você acompanha a mamãe e orienta também durante a gravidez, ou logo após o nascimento. Aí é quando você vai poder desenvolver o melhor potencial da criança para ela chegar a ser um bebê high performance. Ou baby high performance. E se essa mamãe, por exemplo, um outro livro que nós temos, em que ela faz o autoconhecimento dela, procurando desenvolver toda a prosperidade dela e da família, eu digo dela, do esposo, do filho, da filha e da família, nos 12 pilares da vida, faz grande diferença. Essa criança, ela vai ser mais feliz. Não é você querer que uma criança está sabendo tudo, fazendo tudo, não. Você quer que ela se desenvolva da melhor maneira possível. Então, essa criança, com esse desenvolvimento, isso eu posso dizer para quem não me conhece ainda, a escadaria minha, dos 7 aos 77. Uau! Dos 7 aos 77. Então, 7 anos eu fiz meu propósito. Olha. Que era para ser uma médica. Pediatra. Tratar crianças com carinho e ajudar as famílias a serem felizes como eu sou. Então, isso aí eu me comprometi até hoje. Já estou com 7,8. Feliz de poder cumprir o meu propósito
de poder dar a outras pessoas. Propósito é aquilo que eu tiro de mim para dar para outra pessoa. Não precisa ser só da família, mas esse propósito precisa ser para alguém que você não conhece, para alguém que você sabe que pode ajudar, para alguém que você sabe que pode ser feliz, e você poder contribuir com isso. Isso é que lhe dá tranquilidade. Sabe? Felicidade é isso, é você ter um propósito bem definido, caminhar nesse propósito, ajudando outras pessoas a desenvolverem o propósito dela. E o seu propósito, nesse caso, esse meu propósito, ele pode estar estimulando a desenvolver, que eu escuto muita gente, mas não sei qual é o meu propósito, mas não parou para pensar. Faltou o quê? O estudo do autoconhecimento e os 12 pilares da vida. Você está falando essa questão de propósito e me veio à mente agora algo assim, Deus já nos entregou tanto, né? Então, eu acredito que é o momento da gente transbordar isso para outras pessoas. Toda a bagagem aí que você desenvolveu ao longo dos anos, e isso foi uma coisa que eu percebi muito rápido, assim, que o amor, o carinho, que você desenvolve tudo isso e que é um propósito mesmo. E é por isso que eu estou aqui também, é por propósito. E foi por isso que a gente se identificou no jantar. A gente nos conhecemos no jantar. No jantar de uma mentoria de comunicação network. De empreendedorismo. De empreendedorismo e ajuda ao desenvolvimento de outras crianças também. Num projeto que tem Profit Non-Profit. Um grande grupo muito especial, não é? E estamos aqui, mantendo alianças, fazendo parcerias para levar o conhecimento, somar para multiplicar. A gente soma. A gente soma para multiplicar. Poxa, eu super agradeço, doutora Graça, e assim, só para explicar um pouquinho para as pessoas as gestantes, as mães que talvez pensam um pouquinho em entender um pouquinho mais do Baby High Performance, a gente, na nossa página, a gente vai colocar aqui embaixo depois do nosso arroba, o meu é arroba doutora Suzana Freitas, da doutora Graça... arroba dra.gracamelo Araújo. Isso. Aí, pelas nossas redes sociais, vocês vão poder ver, ter acesso a esse curso, né? E esse curso, o que nós duas pensamos? Trazer toda essa bagagem da doutora Graça, dessa parte de desenvolvimento neurológico, da parte ali da gestação e de desenvolvimento até os 3 anos, né? Que é o que vai ser colocado nessa primeira fase, E junto com isso, eu trago também o meu curso do Método Amamentar com Plenitude, onde eu ensino como a mãe pode amamentar de forma tranquila, trazendo esse vínculo mãe-bebê, tem estratégias e ferramentas para que essa mãe possa também descansar, porque é uma das coisas que eu percebi muito ali no meu processo, na época que eu estava amamentando, o que mais mexeu comigo foi a falta de sono, e isso mexe muito, e eu percebo dos meus atendimentos o quanto isso é difícil. Então, tem estratégias ali dentro do curso para que essa mãe tenha o momento dela de amamentar, o momento de dar carinho para o filho, para o bebê, de se relacionar com o marido, com a família, e também de dormir, que essa mãe também precisa descansar, né? E a doutora Graça fala muito dessa questão de sono. Você poderia trazer um pouquinho disso? Importantíssimo, importantíssimo. Por quê? Eu digo bem, o dia são 24 horas. 3 blocos de 8. 8 é para repouso, é para dormir de 7 a 8 horas. Mas não é dormir de qualquer jeito. É aquele sono de qualidade, em que você dorme, sonha colorido, relaxa. Quando acorda feliz, satisfeito, não acorda cansado, nem acorda querendo dormir mais. Por quê? Se houver a liberação da melatonina, que é o que dá que é um precursor assim, de toda essa parte de equilíbrio neurológico, imunológico, ele vai fazer toda uma faxina durante o sono, liberando os leucócitos, os glicoleucócitos, então vai tirando células desnecessárias, células cansadas, envelhecidas. É tanto que quando a gente não dorme bem, olha para a pele, vem logo a diferença. Olha para o espelho, foi isso. Vem logo a diferença.
Então, esse sono precisa ser bem de qualidade. Mas o que é que está atrapalhando muito a gente? Uma das coisas que a gente pode mostrar é o famoso celular, que são as telas. Por quê? E as luzes? A luz branca e a azul. Tem de apagar 3 horas antes de dormir. No mínimo 2, mas 3 horas antes de dormir, é apagar total. Para você liberar a melatonina, porque enquanto tem luz, não libera. Bloqueia, não libera. E você não entra, não aprofunda o sono para ter os sonhos. Né? Então, isso tudo é muito importante. Além da alimentação, dos estimulantes também. A cafeína. Tem gente que diz, eu vou tomar um cafezinho para dormir. Mas tem gente que toma o café, adormece psicologicamente, ele acha que o café vai estar para dormir, mas o café é um estimulante. Aí, quando dá 2, 3 horas da manhã, acordei. E agora estou sem querer dormir. O que foi que houve? Entendeu? Quer dizer, ela, simplesmente toma um excitante. Eu vou fumar um cigarrinho, não sei o quê. É nicotina. É estimulante. Relaxa psicologicamente, porque está já acostumado com aquilo. Mas depois vem o efeito de excitação. Aí vem o tremor, aí vem a ansiedade, a palpitação, quanta coisa aparece, né? Então, é um segredo que eu digo assim, a gente tem de entender e procurar fazer. As mães agora, com a questão de uso direto do computador, muitas vezes usando grávida, computador aqui na barriga. Verdade. Já vi muitas vezes. E muito celular. E a criança, nasceu e continua filmando a criança, então ela está provocando excesso de estímulos. E as pesquisas que a gente tem em todas as universidades lideradas por Harvard, Universidade de Harvard, em Boston, ela mostra que aos pouquinhos vai havendo um afinamento, adelgaçamento de toda a camada de células, das camadas de células corticais. Elas ficam fininhas como um papel. E vai perdendo a capacidade da criança de se concentrar, de interpretar, a maiorzinha de ler, de fazer uma pergunta. Outro dia, numa entrevista com a criança, eu disse, me faça uma pergunta. Ele olhou para mim, a criança de 6 aninhos faz pergunta? O que é pergunta? Eu digo, uma pergunta. Eu tinha perguntado o nome dele, a idade, onde ele morava, o que ele gostava de fazer, o que ele gostava de... Eu tinha perguntado, eu tinha feito 7 perguntas, eu pedi uma. E ele ficou assim, a criança fica sem capacidade de concentrar, raciocinar para perguntar. O cérebro fica preguiçoso. Ele fica preguiçoso, aí ela acha que aquilo ali que é normal, não é importante, né? não é importante. E quanto mais ela está naquele procedimento, ela nem entende. Eu lamento, porque não há uma consciência da criança que aquilo é prejudicial. Ela está achando aquilo ótimo. Porque é a tal da endorfina barata, que a gente fala. Ela está recebendo aquele estímulo e ela depois não vai querer. Vai que a maiorzinha não quer ler. Não aprende a ler. Ontem, uma jovem olha para mim e faz: o que é que eu devo fazer para minha mente ficar mais inteligente? Porque eu estou tendo dificuldade de ler, entender o que eu estou lendo, me concentrar no que estou lendo. E ela falou um bocado de coisas assim. Eu só fiz uma pergunta inicial. Desde quando? Ela disse, desde pequena. Eu disse, por quê? Porque eu ficava mais em brincadeiras, eu não gostava de leitura, não era estimulada a leitura, e gostava muito de joguinho, de jogos eletrônicos, e depois estava lá, computador. Eu tenho uma jovem que na faixa de 17, 18 anos de idade, ela já não consegue mais raciocinar. E tudo por coisas que foram negligenciadas lá atrás, né? Às vezes até por ignorância, né? De falta de conhecimento. Né? Meu povo parece falta de conhecimento. A gente conhece essa frase muito bem, né? E assim, essa questão, uma forma da família driblar isso, né? Que às vezes é difícil, a criança faz birra, tudo, trocar, de repente a tela, pode trocar por coisas
por coisa para colorir, para pintar, massinha para a criança se distrair. Quando falta energia, a gente não dá um jeito. Exato. Então, é uma das técnicas que a gente orienta, né? Porque se faltar energia, todo mundo não vai. Então, brinca, pega um instrumento, um violão, toca, canta, conta uma história, se relaciona, faz alguma coisa. Não dá? Vem aqui, aí alguém diz, não gostei disso, vem dar um abraço. Olha quanta coisa boa, porque falta energia. Então, será que não existe? Isso que a doutora Suzana está colocando aqui é muito interessante, é uma das coisas que técnicas que a gente orienta. Pega essa criança e faz um momento da criatividade, de jogos, de papel, traz coisas coloridas, mas ninguém quer. Que aqui é trabalho. O trabalho, a zona de conforto. Eu reconheço. Fazer isso dá trabalho. Sim. Mas aí a decisão é sua, você vai é dizer, questão de escolha, né? vai escolher. O que é que você quer? Tá bom do jeito que tá? Perfeito. Continue. Se não está bom, então aí a pergunta, o que pode ser feito? Né? É verdade. E é isso, gente. Então, mais uma vez, mais um podcast. E como a gente sempre gosta de terminar, eu queria, doutora Graça, que você pudesse... O que você sente no seu coração agora, como mãe, como profissional? Uma mensagem que você possa estar passando para as mães, para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento e as outras que vão assistir em outros momentos. Agradeço a sua pergunta, doutora Suzana. E já coloco assim, como mãe e como avó. Procure focar melhor no seu filho, na sua filha, no seu neto, nas necessidades. Procure orientar um vizinho, na escola, alguém que você vê que está precisando esse olhar de atenção, esse olhar em que você procura, na hora que você busca entender aquele ser humano ali na sua frente, você está respeitando. E com aquele respeito, você está colocando limites de respeito, está dando um exemplo de como você gostaria também de ser respeitada e tratada. Então, se você ainda não começou a estudar, fazer um autoconhecimento em todas as suas áreas da vida, aprofundado, nunca é tarde. É o momento. Da mesma maneira que me perguntam, e a criança que passou de 3, 4, 5? A criança ou adolescente, ela deve ser sempre procurada para orientar tudo isso que ela precisa ser orientada, ela precisa ser escutada. O choro dela é dizer, mamãe, me olha. A voz dela é dizer, mamãe, não está bem, eu preciso de você. E não é dando coisas, objetos, materiais, que você vai ajudar o seu filho. Não é deixando a criança ficar direto com celulares, 1, 2, tablets, e você vai deixar essa criança ser feliz. Não, porque isso aí está prejudicando todo o processo de aprendizado. Você está substituindo a sua atenção, seu amor por um instrumento. Então, procurem assim, o mais cedo possível. E, se possível, aqui com esse Baby High Performance, para quem está começando e quer ter o bebê, né? É isso aí. De alta performance, né? E a mensagem que eu quero deixar para vocês é a seguinte: a gente só dá o que a gente tem. Então, pense no seu bebê daqui a muitos anos, para que ele possa entregar amor para as outras pessoas, para o mundo. É o seu momento de entregar amor para ele. Se você entregar amor para ele agora, nessa fase, está se desenvolvendo, ou já está ali como criança, ter essa questão do colo, do amor, do carinho, do afeto, você vai perceber que ele vai ter muito amor para poder transbordar por aí. Muito obrigada e que a gente possa poder fazer diferença na vida de cada um de vocês. Obrigada. Obrigada.